texto com vocês, que está em Eclesiastes 3. Amém? Eclesiastes 3. Eu imagino que muitos irmãos já sabem o que vai acontecer nesse momento. Embora nós estamos muito nervosos, a gente sabe que a gente precisa passar por esse momento. E a gente quer vencer isso junto com vocês, amém? Então nos ajude. O Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Boa noite, irmãos. A paz. A gente achou que talvez seria mais fácil, mas todas as etapas dessa nossa história não está sendo fácil. Então nós queremos testemunhar, né, do que a gente tem vencido. E eu vou contar para os irmãos um pouquinho do que aconteceu conosco. Que embora os irmãos saibam que eu estava grávida, que eu tinha uma gestação, mas muitas coisas aconteceram durante essa gestação que não é de conhecimento de todo mundo. E o que aconteceu conosco foi assim: a gente planejou uma gestação. Antes de eu engravidar, eu fui fazer todos os exames, estava tudo certo. Procurei uma ginecologista e uma obstetra aqui em Araranguá e a gente eu parei de tomar o remédio e um mês depois eu engravidei. Beleza, comecei a fazer o pré-natal, muito certinho. Eu comecei o pré-natal com 2 meses de gestação, tudo tranquilo, fazendo os ultrassons, beleza. Com mais ou menos, eu acho que já no 4º mês de gestação, nos ultrassons já dava que eu tinha resistividade nas artérias uterinas. Que era o sangue era um pouquinho mais grosso para passar pelas artérias. Mas até então o bebê estava crescendo bem, não era algo que tinha alguma preocupação. Até porque muitas mulheres passam por isso. Então a gente foi indo, fazendo os ultrassons normais. Quando chegou mais ou menos no final do 6º mês, eu fui fazer o ultrassom e a médica do ultrassom, ela já falou que o meu bebê que o percentil dele estava caindo. Que é tipo um grau de crescimento que eles medem pelos ultrassons. E ela disse que o do meu bebê já estava caindo. Porém, ele estava normal, com os quilos normal para a idade, tudo tranquilo. Aí eu peguei e a gente, normal, né? A gente pega os exames e vai ler o laudo. A gente não entende nada, mas a gente vai ler o laudo. E no laudo deu que eu tinha 90% de chance de ter a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação. Ela é específico da gestação. Eu não tive pressão alta. Até aí antes disso a médica já estava vendo que a minha pressão, cada vez que eu ia na consulta, ela subia. Ela já estava no limite de 14/9, só porque quando eu chegava em casa eu ficava mais tranquila, não subia tanto. Mesmo assim, ela começou a me medicar. Ela deu AS para afinar o sangue e deu um remédio para pressão. Aí me deu mais um ultrassom para repetir dali 15 dias. Eu repeti esse ultrassom. Aí, quando eu repeti o ultrassom, já deu que ele estava com... eu já estava com... esqueci, não. Não, ele já não estava mais crescendo. Eu esqueci o nome
da palavra que eles usam, mas ele já não estava mais crescendo. Ele estava crescendo muito pouco já para a idade dele, o percentil dele já tinha baixado bastante. Aí o que aconteceu? Ali no final do 7º mês, por aí, eu já ia ter que começar a fazer ultrassom toda semana. E já tinha consulta toda semana. E a médica falou para nós, ela disse assim, ó, Maíra, é o seguinte, a tua gestação ela não vai chegar até no fim de 40 semanas. A gente vai tentar chegar até 37 semanas. Nisso eu estava com 32 semanas, que é mais ou menos o início do 7º mês. Ela, assim, a gente vai tentar chegar até 37 semanas, porque ele daí não precisa ficar na UTI. Porque aqui na região não tem UTI, só em Tubarão. Então, daí, se for assim, tu pode fazer o parto que eu ia fazer com a minha médica, fazer no hospital daqui da região. Não precisaria me deslocar e o bebê ter que ficar, e aquela coisa toda, que a mãe ganha alta, o neném fica no hospital. Então, isso foi numa quinta-feira que eu tive a consulta. Aí, depois dessa consulta, a gente fica meio abalado, né? De saber que a qualquer momento tu já vai ter que acompanhar toda semana e que a qualquer momento, se ele parasse de crescer mesmo, se ele não tivesse mais conseguindo se alimentar, eu ia ter que tirar ele. Não importa se eu não conseguisse chegar até 36 semanas, eu ia ter que tirar. Ela ia dizer para mim, agora nós vamos para o hospital e tu vai ter que tirar o bebê. Então a gente já fica mais nervosa e nisso a minha pressão já não baixou mais. Aí isso foi na quinta-feira, no sábado, a gente veio para um evento de jovens aqui na igreja, que era a macrocélula, e eu trouxe já o aparelhinho de pressão junto. Aí comecei a medir a pressão. A pressão já não baixou. Eu disse, amor, vamos para o hospital. A gente foi para o hospital aqui no regional. Parece que Deus já estava trabalhando assim no coração da gente. Aí pegamos e fomos para o regional. Cheguei lá, ela mediu a pressão, tudo já estava um pouco mais baixa, mas a médica estava atendendo muito parto, fazendo muita cirurgia. Então a gente ia ter que esperar a médica terminar a cirurgia para poder me atender. Nisso chegou uma mãe, uma mulher com sangramento. E aí eu já olhei assim meio de canto, porque lá a gente vê tudo, né? Tu senta ali e as mães já chegam e vão para a salinha de consulta. E ela chegou com sangramento e a médica estava saindo de uma cirurgia e foi atender ela. Daqui a pouco eu só ouvi ela assim, liga para minha mãe que eu estou perdendo meu bebê. E a médica dizendo que ela ia ter que fazer uma cirurgia de emergência. Aí eu já comecei a chorar, isso que nem era comigo, eu já comecei a chorar, ela passou assim, vestiu a roupa, já foi, eu comecei a chorar, eu pedi para a enfermeira, eu disse, por favor, me dá minha carteirinha que eu vou embora. Aí ela assim, não, calma, isso não tem nada a ver, tal, é outra coisa. Eu assim, não, me dá, e ela estava de 20 e pouquinhas semanas, estava com 6 meses mais ou menos. Eu disse, não, eu vou embora, porque eu comecei a ficar mais nervosa, eu disse, eu não vou esperar a médica fazer a cirurgia, porque eu não quero saber o que aconteceu com essa mãe. Isso foi no sábado. No domingo eu não vim no culto, que daí eu fiquei assim mais por casa e o Éder disse assim, não, mas qualquer coisa tu liga, que daí a gente vai para o hospital de novo. No domingo, acho que era por volta das 8h30, mais ou menos, 8 horas, eu liguei de novo, porque a minha pressão já estava 16/8, não estava mais baixando, eu liguei para o Éder de novo, e daí o Éder pegou, saiu e a gente foi. Só que dessa vez, ao invés de ir para o regional, a gente foi para o hospital da Unimed. Daí chegou lá, ele me deu remédio, fez exames, mas a única coisa que não queria baixar era a pressão. Aí ele aumentou o meu remédio, ele aumentou a dose do meu remédio, que eu tomava de 12 em 12 horas, um de manhã e um à noite. Ele aumentou para 2 doses do remédio de 8 em 8 horas. E me mandou para casa, porque ele perguntou quanto que a pressão ficava em casa. Eu disse, não, em casa ficava tranquilo. Daí ele me mandou embora. E ele disse para mim fazer o ultrassom na segunda-feira. Na segunda-feira deu assim, eu estava esperando para fazer o ultrassom na terça de manhã, porque na terça eu tinha que fazer uma semana que eu fiz o outro ultrassom. Aí tá, tranquilo, eu esperei, eu vou fazer na terça de manhã, porque daí eu já faço e mando para a médica. Só que chegou na segunda noite,
E nisso, na segunda de manhã, o bebê mexeu, tranquilo. À tarde é que ele não mexeu tanto, mas o Joaquim, ele sempre foi um bebê mais tranquilo. Ele não era assim, tão agitado. Então, ele ficava um tempo sem se mexer. Só que chegou na segunda noite, depois, assim, por volta de umas 9 horas, já comecei a ficar meio ruim. Daí a gente foi deitar, eu não consegui dormir, eu virava de lado, não conseguia, virava do outro, fui para a sala, eu disse, amor, eu vou deitar aqui na sala, ele ficou um pouco comigo. Aí comecei a ficar com dor de estômago, daí tomei o remédio para azia, porque eu tinha muita azia. Só terminou a pastilha da azia, eu já fui para o banheiro vomitar, eu vomitei tudo que tinha do almoço. Mas melhorou, peguei e fui deitar. Aí eu lembrei que eu não tinha, que fazia muito tempo que eu não ia no banheiro. E grávida é assim, né? De 5 minutos está indo no banheiro. E eu lembrei que fazia muito tempo que eu não ia no banheiro. Mas eu nem estava com vontade, porque assim, eu vou lá ver se eu faço xixi. Quando eu cheguei no banheiro, que eu sentei para fazer xixi, eu já vomitei tudo de novo. Só que não tinha mais nada para vomitar. Daí quando eu vomitei, eu sangrei. Aí eu chamei o Éder, eu disse, amor, corre que eu estou sangrando. Ele já vestiu a roupa, já saiu correndo. Eu já vesti a minha e já fomos correndo para o hospital também. Aí cheguei aqui no regional, não deu 5 minutos, já entrei, assim, a médica não estava atendendo ninguém na hora, graças a Deus. Aí eu cheguei, a primeira coisa que a médica me falou quando eu disse que estava com sangramento, a médica olhou para mim e disse assim, tu sabe que aqui não tem UTI, né? Aí eu assim, doutora, a gente veio no mais rápido possível, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí ela olhou para mim e a gente foi para ouvir o coraçãozinho dele. E ela não estava conseguindo achar. Não estava conseguindo achar o coração dele. Ela olhou para mim, ela pediu para mim levantar e disse assim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de emergência agora. De fazer uma cesárea de emergência. Aí eu ainda caí na bobagem de perguntar assim, doutora, não dá tempo de chegar em outro hospital? Porque eu ia correr para Tubarão, para fazer a cesárea lá. Ela disse assim, tu não está entendendo, tu tem que tirar o teu bebê agora, porque ele tem mais chance fora do que dentro da barriga. Aí, nisso, o Éder já ouviu, e eu cheguei, ela disse assim, agora vai lá te trocar, e eu cheguei para ele, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu lembrei da outra mãe, eu cheguei para ele e disse assim, amor, nós fizemos tudo que a gente podia. Tudo, assim, a gente fez tudo que a gente podia. De ultrassom, de médico, de consulta, de exame, tudo que a gente podia. Nessa gestação, a gente fez. Aí, entrei para a sala de cirurgia. Quando eu entrei de cirurgia que ela tirou, daí eles não deixaram, eu perguntei se o Éder ia entrar, eles não deixaram, porque eles já sabiam que o bebê estava em óbito. Então não tinha como deixar o pai entrar, porque não ia saber o que estava acontecendo, vai que se desespera, então eles não deixaram ele entrar para ver. E o médico, o pediatra, fez de tudo, tentou reanimar, mesmo sabendo que ele já tinha falecido. O médico, mesmo assim, tirou da barriga e tentou reanimar, colocou adrenalina no pulmão, fez massagem cardíaca, fez de tudo. Mas ele era muito pequenininho, ele tinha 33 semanas. Então, assim, era próximo do final da gestação, era muito próximo. Os bebês sobrevivem ainda quando tira, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei no hospital com um descolamento de placenta de mais ou menos 50%, isso que levou o bebê ao óbito. E eu tive hemorragia. Tanto que eles, para tirar o Joaquim, foi cerca de 20 minutinhos, nem isso. Mas para me fechar, eles levaram mais de 1 hora para conseguir me fechar por causa da hemorragia. E daí agora o restante do nosso testemunho eu vou passar para o Éder, porque isso aconteceu mais com ele do que comigo, enquanto eu estava na recuperação. Amém. Só a parte dos bastidores. Enquanto eles estavam lá dentro, eu ainda não sabia o que tinha acontecido. Aí depois o pediatra veio falar para mim que o Joaquim tinha partido para o Senhor, amém? E na hora que ele falou aquilo ali para mim, ele disse assim, a gente não conseguiu salvar o teu filho, só que o seguinte, ele na ignorância dele, ele falou, agora as tuas energias têm que estar voltadas para a tua esposa, que eles estão fazendo de tudo para salvar ela. Aí nessa hora eu pedi para chamar a minha mãe, a gente se abraçou, a gente chorou, mas lá dentro de mim eu sabia que as coisas iam ficar bem. De repente veio a enfermeira veio toda ensanguentada,
uma cena que eu quero esquecer em breve. Ela falou assim, ó, a tua esposa, ela corre risco de vida, tá? E a gente está fazendo de tudo para salvar o útero dela, mas eu acho que a gente não vai conseguir salvar. Aí, irmãos, eu fiz uma cena que eu pensei que eu nunca ia fazer. Eu tive que brigar com Deus, no meio do corredor daquele hospital. Eu disse assim, Deus, tu já nos tirou o Joaquim. Só não nos tira a chance de sonhar de novo. Eu preciso ter essa chance de sonhar novamente. Eu não posso e não quero que isso aconteça. Logo em seguida, deu 5 minutos dessa minha indignação com Deus, veio a médica. Daí a médica sentou comigo, ela explicou, disse que a situação dela foi muito séria. Se a gente demorasse 10 minutos a mais para chegar ali, a gente perderia os dois. Né? E uma das coisas que eu falo é que, quando eu liguei a chave do carro para levar, eu queria levar a Maíra em Criciúma, porque a gente sempre pensa em levar um hospital melhor. Daí isso eu falei para a médica assim, se tu levasse tua esposa para Criciúma, ela ia entrar em convulsão do teu lado, ela ia morrer no meio da BR. Por isso que eu digo, até nessas coisas a gente tem que louvar a Deus. Daí ela pegou e falou assim, não, mas assim, ó, a gente conseguiu salvar 100% do útero dela, né? Ele está totalmente estabilizado, só que ainda durante 48 horas a gente vai ter que estar vendo realmente, se ela tiver sangramento, a gente vai ter que abrir ela novamente e retirar o útero. Eu disse, não, doutor, isso não vai acontecer. Enfim, deu amanhã, a Maíra foi para o quarto. Chegou no quarto, a Maíra pegou e estava lá com as enfermeiras, e as enfermeiras direto olhando a sonda dela, que ela não urinava. E a urina dela não descia, a urina dela não descia. O médico chamou ela de novo para o centro obstétrico, para ficar lá em observação. Deu um remédio, o rim dela começou a funcionar muito lentamente, passou uma noite inteira no centro obstétrico. Quando deu de manhã, a médica que fez o parto dela não estava de plantão. Só que ela costuma ver como é que estavam os pacientes dela. Isso eu estava esperando lá fora para a Maíra ir para o quarto. Aí quando chegou para falar com a Maíra, ela pediu um monte de exames e viu que realmente os exames da Maíra estavam tudo descontrolado. Tudo errado. Plaquetas, hemácias, enfim, um monte de coisas ali estava irregular. Ela falou calmamente com a Maíra e disse para a Maíra o que ia acontecer. E depois ela foi falar comigo. Só que comigo ela falou de uma maneira muito mais séria. Ela disse, você é o marido da Maíra, né? Eu disse, sou. A tua esposa, ela não está nada bem. Nós precisamos levar ela com urgência agora para a UTI. O que aconteceu com ela foi uma síndrome chamada síndrome HELP. Eu sei que quando eu falei, muita gente aqui pesquisou na internet o que foi, né? Que é uma síndrome em que as plaquetas, Jadna, se eu estiver errado, me corrige. As plaquetas, elas caem muito, né? E isso o que ocasiona? O rim para, e depois que o rim para, acontece uma parada respiratória, depois da parada respiratória, uma parada cardíaca. Então, por isso que ela precisava estar na UTI. Porque se ela entrasse em coma, ela já estaria com as aparelhagens necessárias. E eu falei para a médica assim, não, doutora, a minha esposa está conversando normalmente. Eu tive agora há pouco com ela, ela está conversando normalmente. Ela, sim, mas a qualquer momento ela vai entrar em coma. E saiu, virou as costas. Daí eu disse assim, não. Daí eu fui lá, falei com ela, disse assim, não, então a gente vai levar ela para a Unimed. Preciso levar ela para a Unimed. Daí ela tem que falar com o doutor da UTI. Daí eu falei com o médico da UTI e liberaram. Eu fui lá ainda com ela, ainda fiz um monte de piada, ela nem sabia o que estava acontecendo. Daí ela disse, amor, vou para a Unimed. Eu disse, não, vai, porque lá é melhor, já que tu tem que ir para a UTI, lá é melhor e tal. Só que eles estavam com medo que poderia acontecer dela na ambulância ainda entrar em coma. Né? Então a ambulância foi e eu fui com o carro atrás orando. Né? Isso o pastor já sabia, já tinha falado com alguns irmãos, e os irmãos estavam nos ajudando em oração. Quando chegou lá na UTI, fizeram toda a bateria de exames novamente, em Criciúma, e eles só estavam, o que eles falavam para mim era o seguinte, nós estamos esperando a tua esposa entrar em coma, para depois a gente ver o que a gente vai fazer com ela. E isso, ela já estava com dificuldade de respiração, que era a próxima coisa. Tu falava com ela, ela já estava ficando assim, né? Mas a gente crendo em Deus, e a igreja orando. E realmente nós nunca recebemos tanto amor como nós recebemos nesses dias. Eu falava com ela na cama, eu disse assim, olha amor, eu sabia que eu era amado, mas não tanto. Porque veio gente de tudo quanto é lugar, não só de Araranguá, mas assim, do Brasil inteiro. Pessoas que souberam da nossa história, compartilharam, aconteceu isso comigo, acredite e tal.
E todo dia eles faziam um exame nela. E a esperança deles, né? Não esperança, mas o que eles acreditavam que aconteceria é que ia piorando. Só que na realidade os exames foram melhorando, né? E ela ficou 4 dias na UTI. Naqueles dias na UTI, para a gente ter uma noção, a creatinina, que é uma das coisas que eles estavam analisando, o normal entre as mulheres, o máximo era 0,7 e 1 que tem que dar. O da Maíra, nos dias da UTI, ela estava com 4. Então era muito alto, muito elevado. Até que ela ficou esses 4 dias na UTI, quando a creatinina dela chegou a 2, eles já mandaram ela para o quarto, com soro direto na veia, com medicação para pressão. Teve um dia no quarto que a pressão dela chegou a 18/9, quase que eu tive que ser internado naquele momento. Mas eu estava acreditando em Deus. Amém? Sempre indo e voltando, recebendo as ligações, recebendo orações dos irmãos. Eu sabia que a igreja estava orando e isso me tranquilizava. Embora eu não estava aqui no culto, eu sabia que vocês estavam lá com a gente. E para a glória de Deus, depois de 10 dias, depois de 10 dias horríveis, a gente pôde louvar o Senhor com a Maíra em casa. Amém? Dizer que está sendo fácil? Não. Mas o que eu falei para ela quando a gente deitou na cama, a primeira vez depois de tudo isso, a gente chorou junto e disse assim: amor, talvez se tu não estivesse aqui eu não saberia o que ia acontecer comigo. Mas Deus nos deu a oportunidade de tu estar aqui do meu lado novamente. O teu útero está ali no lugarzinho que tem que estar. A gente já fez o ultrassom, ele está normalzinho, limpinho, pronto para ser uma casinha novamente. E o que eu tenho para dizer para vocês é que esse testemunho ele tem parte 2, amém? Eu acredito que na apresentação do nosso segundo filho a gente vai continuar testemunhando isso. Amém? Glória a Deus.